Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, estamos recebendo no Conexão Poder hoje o chefe do Ministério Público Estadual, Mauro Curvo. Mauro Curvo que assumiu a chefia do MP em substituição ao antigo procurador-geral, o Paulo Prado. E o Mauro Curvo assumiu já em meio a grandes polêmicas, né, procurador? O senhor já esteve aqui alguns meses atrás, mas as polêmicas envolvendo o MP não param, né, Ana Carla? Operações para todos os gostos, né, procurador? E a polêmica também em relação a o que todo mundo gosta, dinheiro, né? Os duodécimos atrasados para todos os poderes, não só em relação ao MP. Eu quero dizer que participa aqui dessa entrevista a minha colega jornalista Ana Carla Costa, perdoe não tê-la apresentado logo de cara, como de costume, né, Ana Carla? Mas você já é sócia aqui. Eu já estou de casa, né? Procurador, o senhor esteve numa reunião na Assembleia com os demais chefes de poderes, o presidente da Assembleia, o presidente do TCE, isso, o senhor, o presidente do Tribunal de Justiça, o Rui Ramos, presidente do Tribunal de Justiça, enfim, tentando definir uma maneira de receber os atrasados que o governo deve aos poderes. Só para o Ministério Público são 68 milhões. Me parece uma dívida impagável, né, Ana Carla? Neste momento, sim, né? O que é que ficou definido? Olha, como é que vai ser esse trabalho para não inviabilizar o governo também? Perfeito. Veja, André, Ana Carla, internautas, assim, esse foi um dos pontos, né? Porque a gente se reuniu para tratar da questão do teto da PEC e do teto dos gastos, né? Porque o fundamental é que a gente consiga achar um equilíbrio onde todo mundo sobreviva aos próximos 2 anos. Porque não é só Mato Grosso, mas o país vive um cenário de dificuldade econômica, de dificuldade na arrecadação, de gastos desmensurados e que afetaram o poder executivo do Estado e, vamos botar assim, quase como um efeito dominó, a crise não ficou só no poder executivo. O efeito dela foi sentido por todos nós, porque todos nós somos Estado de Mato Grosso. Então, qual foi o efeito negativo que nós sofremos? Nós deixamos de receber 2 repasses de 12º no ano passado. Então, esses valores... Que totalizam esses 68 milhões. E mais diferenças de arrecadação também que a gente tem direito a receber, porque isso é interessante, a arrecadação acabou superando a previsão orçamentária. Então, a gente teria direito também a receber aquele excesso, nossa cota parte daquele excesso de arrecadação, mas esses 2/10 nós temos só com o Ministério Público 68 milhões para receber. O senhor tem um valor total para os poderes que o Executivo deixou de repassar? Olha, ontem foi falado algo em torno de 300 a 400 milhões. A gente não tinha o valor exato, mas a gente estima que seja de 300 a 400 milhões. E se você embutir nisso um juro ainda de atraso, vai para Não, nem precisa embutir o juro, né? Já é uma situação muito difícil de ser equacionada. Se você corrigir o dinheiro, vamos falar assim, se você corrigir esses valores... já é uma situação Tinha um representante difícil. do Executivo nessa reunião também? Não, ontem não. Ontem não. Assim, porque a gente vê esse valor aí de 300 a 400 milhões, é praticamente impagável, né? Se a gente pensar a curto, médio prazo, né? O governo passa por dificuldades e aí a gente cita só um setor que está um verdadeiro caos, é a saúde. Exato, né? Que existe, exato. inclusive, atrasos para os hospitais regionais, né? Atrasos de recursos. Então, assim, como é que resolver? O senhor discutiu o teto de gastos, que é a PEC, que o governo está tentando buscar uma saída para reduzir os gastos, inclusive congelar o efeito que a gente já vem congelado, né? Em 2017, a gente tem o mesmo orçamento de 2016. E não houve, nem então... Nada, já. Mesmo. Em 2017, a gente já trabalha com o mesmo orçamento de 2016. Qual que é o repasse anual e a do proposta governo? A proposta da PEC é a gente trabalhar para 2018 e 2019, com 2016 mais 7,5% que foi a inflação no período de 16 a 18.
Então, nessa discussão da PEC, o que avançou nessa reunião? Os poderes concordaram com esse congelamento Ontem, por mais 2 anos? Veja, de certa forma existe um consenso de que algo tem que ser feito. Até porque esse algo tem que ser feito, algum equilíbrio tem que ser buscado para que o Estado possa fazer uso de um benefício legal que veio trazido por uma lei no final de 2016, que prevê que os estados possam diminuir aquilo que eles pagam ao governo federal, mas desde que eles adotem medidas que contenham a despesa. Tem até uma moratória aí no pagamento da dívida Exatamente. com a União. Só isso aí é quase R$1 bilhão, reais, né? Só isso é quase R$1 bilhão. Então, é na busca desse espaço de R$1 bilhão que foi concebido esse projeto dessa emenda constitucional. Porque aí são R$1 bilhão que ficam no Estado, deixam de ser pago como dívida, juro e serviço da dívida para a União. Então a gente sabe que algo precisa ser feito. Só que esse algo, a diferença do remédio para o veneno é a quantidade, é a dose. Então não pode ser algo que nos envenene e nos mate. Porque o Executivo também tem que entender que o Estado de Mato Grosso não é só o Executivo, é o Judiciário, é o Legislativo, é o Ministério Público, Defensoria Pública. Se as instituições não funcionarem, não conseguirem prestar serviço, quem vai sofrer com isso é o cidadão mato-grossense. Isso que a gente tem que entender. E também nós, isso eu posso dizer que é consenso entre nós, que nos reunimos ontem, nós sabemos da dificuldade pela qual o Executivo está atravessando, e sabemos que precisamos colaborar. Então, vocês concordaram com esse congelamento? A gente já vem colaborando, né? A gente já vem colaborando porque em 2017 a gente está com o mesmo orçamento de 2016. Sim, mas a gente já vem colaborando porque aí nós temos esse dinheiro para receber aí de 300 a 400 milhões e nós não fomos buscar bloqueio de contas do Estado, nós não fomos fazer nenhum tipo de medida que em outros lugares adotaram. E por que nós não estamos adotando isso? Porque a gente entende que a melhor maneira de avançar é o consenso. Agora, para que a gente avance em consenso, nós temos que ceder, o Executivo tem que ceder, a gente tem que buscar o espaço de consenso que ele é criado exatamente pelo recuo das partes que estão numa negociação. É isso que a gente vai buscar fazer nessa PEC. Não avançou muito a reunião de ontem. Não avançou, mas no sentido de proposta prática, não, mas avançou no sentido de você delinear o espírito como nós vamos tratar essa proposta, ou seja, sabedores de que algo precisa ser feito para se conter o gasto, né? O gasto com o pessoal e o gasto com o custeio. Então, procurador, eu vejo o governo propondo essa PEC para redução de gastos, mas eu não vejo, por outro lado, e aí isso pode me corrigir, no caso do MP especificamente, uma ação dos outros poderes para reduzir gastos também. Não vejo uma ação da Assembleia Legislativa, não sei se você vê, André, para redução de gastos. Olha, eu vou lhe dizer o que acontece do conosco. Judiciário. Vou lhe dizer o que e aí o MP, conosco. o senhor pode nos vou lhe dizer o que explicar aqui. acontece conosco. A gente vem num espírito de reduzir gasto de no mínimo 10 anos. Há no mínimo 10 anos que nós não cometemos erros que foram cometidos não só aqui no Estado, no Executivo, como também em outros estados. Que foi o quê? As pessoas, os gestores, transformarem excessos de arrecadação de um ano para outro em despesas permanentes. Essa foi a receita da calamidade na gestão pública. Então você pega o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pegava royalties de petróleo, quando o petróleo custava aí $100 o barril, aquilo gerava uma montanha de dinheiro. Assim que gerava essa montanha de dinheiro, o Rio de Janeiro fazia despesas de pessoal e de custeio, contando com esse dinheiro. Se no próximo ano fosse ter esse dinheiro perfeitamente. Aqui no Estado... Aí o barril caiu para 40 e aí aqui complicou. no Estado, quando havia os excessos de arrecadação, nós nunca, em 10 anos quase que eu estou na gestão do Ministério Público, nós nunca pegamos excesso de arrecadação de um ano e transformamos ele em receita para fazer compromisso permanente com esse dinheiro. Entrar bem, foi assim que a gente usou esse dinheiro para fazer o quê? Fazer pagamentos na área de pessoal, fazer pagamentos de passivos trabalhistas, fazer pagamentos de situações que não geravam o compromisso da gente ter que, no ano seguinte, obter aquele mesmo valor sob pena de não fechar a conta. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, eu não vejo o MP fazendo um esforço, é porque a gente fez a receita da boa gestão. Então, o senhor quer dizer que, então, nesse caso aí, foi o Executivo que não fez a receita? Não tenho dúvida. A crise, quando a crise chegou e a gente deixou de receber o 12º, a gente foi afetado por uma crise que nem de longe nós ajudamos a criar
e que a receita da crise lá nós não fizemos aqui, no Ministério Público, vivendo no mesmo estado, porque a gente não aumentava a nossa despesa de pessoal com despesa permanente, não aumentava a nossa despesa de custeio, que ela também se torna perene, usando o dinheiro do excesso de arrecadação. Você está querendo dizer que esse governo Não se fez o planejou dever de mal, Não, veja. se planejou mal desde o início, ou isso é uma situação que já vem isso é uma sequência, lá de trás também? Isso é uma sequência. Se a gente Só voltar pra aí gente a se 10 situar. anos, exato, se a gente voltar a 10 anos, isso eu alertava, porque eu participava da administração do Ministério Público já há 8, indo para 9 anos. Desde que eu comecei a entender um pouquinho de gestão, eu comecei a ir também às audiências de responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, às quadrimestrais, e lá era sempre verificado o seguinte, isso aí era muito comum, se mostrava que a arrecadação crescia 10%, um exemplo, mas aí você ia ver o gasto com o pessoal estava crescendo 14% naquele mesmo período. Daí a 4 meses depois você ia lá, e a ênfase dos gestores era sempre para querer demonstrar eficiência na arrecadação. Não, tá aqui, ó. A arrecadação agora ela cresceu 11% a mais do que a previsão orçamentária do ano passado. Aí você viu o gasto com o pessoal avançava 16%. Então esse descompasso era certeza que uma hora ia estourar. E a gente conversava. E aí esse estado de coisas foi agravado, segundo o governador Pedro Táxi diz, e segundo a gente vê também na imprensa, foi agravado já nos finalmente do governo do Silval Barbosa, onde teria havido então negociações que postergaram para o futuro aumentos expressivos. Bombas, relógios para o atual então, governo. Veja, e agora posso dizer que isso que foi feito nada mais foi do que dar seguimento ao que já se fazia antes, né? E aí foi feito até com maior grandeza, porque já era outro governador que iria assumir. Mas aí que é o próprio poder dando um tiro no pé do poder, porque isso, quem propôs foi o governador, quem aprovou foi o legislativo. Acaba um poder dando um tiro no pé do outro. O governador atual, o governador Pedro Táxi, quando fez a campanha dele, talvez sem observar ou talvez fazendo promessa, falava, vou garantir todos os avanços que foram conquistados, talvez sem ter quantificado os avanços, sem saber o que Você é. acha que ele errou não mandando revogar determinadas leis que foram aprovadas no final lá da gestão do Riva, na gestão da Assembleia, por exemplo? O que eu acho que deveria ter sido feito é exatamente isso. Logo no início de governo, ter diagnosticado tudo isso, sentado e conversado, porque aí você evitava que a bomba explodisse. Você teria que ter mostrado e dito, olha, a bomba vai explodir. Antes que ela exploda, está aqui. Vamos conversar, vamos tentar, vamos construir, vamos desarmar isso que está aí. Põe o pino de volta na granada lá, que ela vai não é uma tarefa muito essa fácil, situação. né, Então, essa vai ser uma tarefa do Otaviano Pivetta, que foi a pessoa que coordenou o gabinete de transição. Vocês sabem né, qual que é a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje na gestão do Ministério Público? É que como a gente não criou gorduras, como a gente não avançou contratando mais gente, elevando o custeio nesse período, vamos chamar assim, de bonança que teve lá para trás, hoje a gente tem muita dificuldade em cortar, porque não tem onde cortar. Essa é uma dificuldade que a gente tem. O Conselho Nacional do Ministério Público veio aqui e disse que, quando terminou a inspeção, que aqui era um dos mais, ou talvez o mais eficiente do país. Posteriormente a isso, a gente foi premiado no Conselho Nacional do Ministério Público com 4 prêmios de projetos nossos. Nós somos o Ministério Público mais premiado do Brasil pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e a comissão que deu essa premiação não é só de membros do Ministério Público, havia ali representantes de todas as entidades sociais, todo mundo está ali e escolheram os nossos projetos. Mas onde que eu quero chegar? O que mais eles assustaram aqui foi em ver como é que a gente consegue trabalhar e produzir tanto com tão pouca gente. Na administração superior, quando eles vieram aqui, trabalhávamos, era o Dr. Paulo Prado, procurador-geral, quando eles vieram fazer aquelas visitas preparatórias, trabalhávamos lá, eu e o Dr. Arnaldo, colega que hoje continua trabalhando comigo. E aí, eles viram a seguinte situação, eles faziam vários questionamentos, eles faziam, e quando não era o Dr. Arnaldo respondendo, era eu. Era o Dr. Arnaldo ou era eu. Aí,
a equipe que veio, no hotel à noite ainda brincou, falou assim, olha, mas engraçado, será que só tem esses dois lá? Porque ou é com um, ou é com o outro, é com um, ou é com o outro. Quando eles confirmaram na inspeção que éramos só nós dois, de membros ali trabalhando diretamente na administração, ele no gabinete e eu na administração, eles perguntaram como é que a gente conseguia. E aí a resposta que eu dei foi o seguinte, a gente consegue se desdobrando. Eles falaram, não, porque não tem similar a isso em lugar nenhum do país. Mas o que é isso? A gente chega lá 8h30 da manhã, sai de lá 8 horas da noite, 8h30 da noite. Sabe, mais ou menos como a gente faz aqui também no site. Aí ele fala, mas isso aí não tem paralelo a isso em outros lugares, porque as equipes são muito maiores do que a de vocês. E uma coisa que a gente conseguiu fazer agora é melhorar a equipe, porque melhorando a equipe a gente consegue prestar serviço melhor ao colega e prestando serviço melhor para o colega, ele presta serviço melhor para a sociedade. É como se fosse uma linha de montagem. Não há dúvida que o MP ele tem todo o apoio da sociedade. Tem uma excelência, né? Houve inclusive aquela PEC, ano retrasado que teve isso. Acho que sim. A 37, né? Até o Paulo Prado esteve aqui. Público de investigar. Paulo Prado esteve aqui, a gente deu total apoio para o MP, para a PEC propunha que o MP não pudesse investigar, exatamente. O investigador tem que ser o delegado de polícia. É isso. Acabou não indo para frente, né? A sociedade não apoiou felizmente. Isso. A imprensa também não apoiou isso. Não, ninguém apoiou isso. Sabe, e quando houve a manifestação da sociedade batendo firmemente nisso, nem os políticos que patrocinavam a PEC apoiaram. Vamos recolher o flag aí, porque vai dar ruim, né? Como diz o Irapã. É verdade. Enfim, o secretário Gustavo Oliveira está perguntando aqui para o senhor quem foi Carlinhos de Itaberá. Olha, Gustavo é amigo meu. Nessa época, eu sou torcedor do Fluminense e ele flamenguista. Carlinhos de Itaberá. O senhor é o segundo torcedor do Fluminense que eu conheço na minha vida inteira. Eu tenho 48 anos. Isso. Aí nós íamos muito ao Maracanã e esse Carlinhos de Itaberá era um lateral direito. Pensa num cara que era ruim de bola. Aí o Gustavo brincava e falava que era o melhor jogador que tinha no Jogador dos outros, né? Dos outros, né? Jogava só se for dos outros. Jogava com a menos, né? Está encerrada essa questão do dinheiro, na cara? Podemos entrar na questão mais... Claro, mais quente. Mais quente da situação, operações, enfim. O Eu seu antecessor, Paulo Prado, a última vez que ele esteve na Conexão, você estava nesse programa, né, na cara? Ele ficou bravo, né? Nossa, ele Paulo Prado, deu um na mesa. Nada pessoal. Ele ficou bravo comigo. Mas ele me falou o seguinte, nós vamos derrubar a casa em metade do estado. Começaram a cair essas casas? Olha, o que eu te digo é o seguinte. Lembra, né, cara? Nós vamos derrubar metade desse estado. Veja, olha só. Infelizmente, e a gente fala isso mesmo até com dor no coração, o que a gente pôde constatar? A gente pôde constatar que aquelas investigações que a gente já fazia ainda durante o governo Silval Barbosa, que aquilo ali era quase que a ponta do iceberg de um esquema que, isso que a gente sente, né, que olha, foi montado um esquema no Estado que ele não visava trabalhar para a sociedade, ele visava para trabalhar, para desviar dinheiro em proveito do Silval, dos secretários, pelo que ele diz lá dos deputados, pelo que imagem mostra de deputado, de conselho. Então, assim, foi montado quase que uma verdadeira organização criminosa para tomar conta dos cofres públicos. E isso é da gente lastimar. Era uma quadrilha, uma quadrilha, assim. Olha, era uma quadrilha. E assim, eu vou lhe dizer que eu gosto de olhar para o quadro e observar os detalhes. Aquela série da Globo, A Grande Família, nós tivemos aqui a grande quadrilha, né? Enfim. Aí eu gosto de olhar para o quadro e observar os detalhes. Então eu li, e se o que eu li é verdade, eu li na imprensa, que num dia desses, numa audiência onde compareceu o ex-governador Silval Barbosa, um advogado de um Correio perguntou a ele, falou, mas escuta, o senhor pressionava os secretários, então, para cobrar propina? E ele teria respondido, não, cobravam com o maior prazer. Não precisava pressionar. Gente, isso para mim é o cúmulo da barbaridade. Sabe, você falar... seria cômico se não fosse trágico, né? Pelo amor de Deus. Não.
nós imaginávamos com que existia prazer. corrupção, mas talvez não Não nesse nesse nível. nível de organização. Não e de- nesse nível. Porque a Não corrupção nesse nível. existe no Não mundo nesse inteiro, nível. né? No mundo inteiro tem, não é só Pois aqui. é, mas não nesse nível. chegou Agora, a um nível Não, tão o governo, absurdo. É como o procurador falou, Não só nesse existia nível. para isso, né? A Parece que só finalidade era existia essa. para isso. Roubar, sabe? Parece que só roubar, existia- parece que só roubar, existia para isso. roubar. Aí o que aconteceu? O Ministério Público do Estado atuou na medida da sua possibilidade, da sua atribuição, porque quem investiga governador não é o Ministério Público Estadual. Quem investiga governador é a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério tem Público lá de Federal e cima. no STJ. Então, o que a gente conseguiu fazer durante a gestão dele? Investigações sob o prisma de inquéritos civis, quando muito, avaliando condutas de secretários. E essas investigações, quando ele deixou de ser governador, aí puderam tomar o O senhor rumo da se lembra- responsabilidade o senhor penal. se Porque lembra o enquanto que estava no foi- mandato não tinha como fazer Não nada. tinha é como isso. fazer, é isso. Mas o senhor está querendo É dizer, isso, e eu estou é isso, entendendo que o é MP isso. já sabia de tudo isso no decorrer do A mandato gente dele tinha muitos indícios que mostravam e isso. estava de mão atada. Mas só que não tinha ainda a prova cabal disso. A prova cabal disso foi obtida com a Veio com a saída delação dele do dele. governo. E agora com a delação. E aí, dele. pois é, mas a delação já é quase do meio para o fim do caminho. Lá atrás nós começamos as investigações quando ele saiu do governo. Então aí sim nós podíamos fazer investigações mais profundas com o aprofundamento das investigações, porque ele passou a ser responsabilidade nossa. Com o aprofundamento das investigações nós conseguimos deflagrar operações contra ele, contra a esposa, contra secretários, Filho, contra secretário. filho, todo mundo, e levantamos provas de tal densidade, de tal calibre, que conseguimos pedir a prisão deles, mantê-los presos, e eles, sabendo que seriam condenados, optaram então pelo caminho da delação Vamos premiada. abrir. Quando optaram pelo caminho da delação premiada, já depois de quase 2 anos presos, Sim. quando optaram por esse caminho e colocaram nessa organização criminosa pessoas que têm foro por prerrogativa de Isso função, novamente nós voltamos lá no início. A situação sai do nosso controle, lá pra Brasília. vai lá para Brasília, está lá na PGR, e aí, o que a gente pode fazer? Nós, a princípio, é aguardar, mas nós não queremos só aguardar. Nós já fizemos pedidos de compartilhamento, eu já estive visitando o gabinete do ministro Fux, conversando na assessoria dele, porque no dia que eu estava lá conversando na assessoria dele, ele estava no plenário lá participando de um julgamento no STF daquela suspeição do Dr. Rodrigo Janot, né? E ali eu conversei na assessoria, obtive a informação de que se trata de um processo como poucas vezes foi visto no STF, Um volume na história enorme, do né? STF, que eles dizem o seguinte: está muito difícil de tramitar, porque a expressão que foi falada lá, né? Metade de Mato Grosso está peticionando nele aqui todo dia. Mas o compartilhamento dessa delação, qual seria o objetivo? A Exatamente? gente poder trabalhar, então. Eu adoro essas perguntas porque a gente pode esclarecer. Porque, infelizmente, as pessoas, talvez por desconhecimento, a esmagadora maioria delas, e uma pequena parte por maldade, colocam como se a gente nunca tivesse feito nada. Ora, a delação dele e de todos os outros não surgiu depois que eles foram à igreja, conversaram com o padre, conversaram Sim, com o tá pastor, bom. Se arrependeram. voltaram e foram delatar. Não é isso, é fruto do trabalho nosso, que nós começamos e queremos terminar. Começamos e queremos terminar. E para terminar a gente precisa, no campo da improbidade, do compartilhamento. Porque só com o compartilhamento da prova, para a gente ter conhecimento do todo. Porque aí, depois que ele começou a mencionar pessoas com foro por prerrogativa de função, o que ele falou lá eu não sei. Que mais prova ele apresentou lá eu não sei. Porque está na PGR. Porque né? está lá na PGR. Então a gente precisa do compartilhamento para poder tomar conhecimento do todo e, em cima do todo, desencadear operações como a gente fez lá no essas início. provas não foram pra terminar. compartilhadas ainda não ainda foram e compartilhadas. Você já vão ser, formalizou podem esse pedido? ser. Já, nós temos 2 Já pedidos de sinalizaram compartilhamento. positivamente ou não? Eu já tenho lá 2 pedidos de compartilhamento, só que são 2 pedidos no bojo de dezenas que estão lá para serem Agora apreciados. não é mais o Janot, né? Agora Mas quem é decide o Mas compartilhamento é o o ministro ministro Fux. Fux. É o Fux. Aí eu já tenho também um pedido de agenda para conversar com ele, porque eu preciso levar para ele a angústia que todos nós estamos não está sofrendo. para brincadeira, ele está Não para tá. arrebentar. Outro dia mesmo já houve uma operação, ninguém está Não, parado, né? não. A Procuradoria-Geral da República pleiteou lá,
buscas e apreensões, pleiteou afastamento, o ministro Fux determinou busca e apreensão, Então, negou eu afastamento. até queria perguntar para o senhor, né? Então ninguém está parado agora. Eu preciso ir lá para quê? Conversar com ele como nós estamos conversando aqui, pedir para ele uma agilidade na apreciação desse compartilhamento, porque sem esse compartilhamento a gente não consegue atuar no campo civil. E sem o desmembramento da investigação, a gente não consegue Também, atuar né? no campo criminal. Mas o desmembramento eu nem vou tratar, porque o desmembramento, quem vai saber o que fazer, a hora que fazer, quando ele, né? resolver fazer, é agora a doutora Raquel Doge, que assumiu a tá, Procuradoria-Geral é a da PGR. República, que está conduzindo essa investigação. Eu não vou lá dizer a ela, olha, me mande, não mande, Vai faça isso, orientar, faça né, aquilo. como ela deve Quem sou agir, eu? né? Quem sou eu? Então, aí, nesse caso, da apuração da responsabilidade criminal, só nos resta aguardar mesmo o compartilhamento, o desmembramento. Agora, o compartilhamento não, porque não há foro por prerrogativa de função na improbidade. Como não há foro, assim que houver o compartilhamento, a gente tem condição de, conhecendo o todo, tomar providência. Providência essa que vocês vão me perguntar, que todo mundo me pergunta e que a gente está ávido para tomar, para continuar Às vezes a não trabalhar toma aquilo que porque a gente fica de começou. vontade, Então, mas dependendo não do toma caso. mesmo, o precisa senhor do Mas o compartilhamento. senhor acha que... vai. Desculpa, André. A DOGE, a nova procuradora, qual que é a expectativa do senhor em relação a ela? É uma DOGE Olha, V8 eu tenho ou vai ser uma certeza- DOGE 1.0? Eu tenho certeza que vai dar continuidade com a mesma eficiência que o Dr. Rodrigo Janot vinha conduzindo o Ministério Vai dar mais Federal. celeridade, senhora? Vai continuar a trabalhar, vai continuar a produzir excelentes resultados, não tenho dúvida disso. A carreira dela fala por ela. Que bom. Que bom. Nome de máquina já tem. Olha, a carreira Potente. fala por ela. A carreira fala por ela. Na posse dela, eu conversava com pessoas que a conhecem já há mais tempo e todos a elogiavam. Se for um Dojão V8, vai fazer barulho. Vai né? patrolar. Vai fazer barulho. O senhor, Fala. nessa delação do Silval, tem os famosos vídeos onde aparecem vários políticos, deputados estaduais, deputado federal, prefeitos, atuais prefeitos, né, Juara e Cuiabá, recebendo propina. Isso. Né? E o senhor defendeu publicamente o afastamento Sim, desses prefeitos sim. e deputados que É a estão no minha exercício do visão. mandato. Eu acho que a Mas, visão assim, de todo mundo talvez não seja a visão dos envolvidos tão somente. Ah, com Só certeza dos não, né? envolvidos, Só não é deles, essa. Eu né? acho. Mas o que efetivamente pode ser feito para afastá-lo? O senhor fala que improbidade não tem foro, Pois é, né? pois é. Crime de improbidade. Para saber o que efetivamente nós podemos Precisa do postular para fazer a visão do compartilhamento. compartilhamento, para conhecer todas as Mas provas. O senhor acha que pode ser? aqueles vídeos já não falam por si. Eu também acho que falam Pois por é, si, mas mas- a gente precisa ver o contexto em que ele foi Porque, assim, produzido, a porque gente- pode ter mais coisa além dele. A gente trabalha em televisão há tanto tempo, Mas né, ele é né, Gordo? suficiente Você pra também, afastar, na né? cara. Olha, eu O tenho para princípio mim que ele é básico da suficiente TV. para demonstrar a quebra do princípio da moralidade. Sim, porque o Com princípio certeza. básico de televisão, a gente está aqui há tanto tempo na televisão, não briga com a imagem. Sim, Você não pode brigar com a contra imagem. fatos não há Não argumentos. adianta né? brigar com a imagem. Contra né? fatos não há É argumentos. igual aquele cara do Corinthians, não bateu na minha mão. Pera aí, bateu na mão, cara. Não, contra Né? Todo fatos mundo não há mostrou como argumentos. bateu. Agora, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer Não são algo suficientes eficaz. essas imagens, não são suficientes. Para mim Aquelas são. falas. Para mim são, mas veja, vamos aqui. Né, Vamos o cara aqui. chegando e aí, quanto que deu? Saiu o meu quanto aí? Isso, mas Aquilo é vamos dívida, aqui. não Mas é calma lá, dívida. vamos aqui, vamos entender uma coisa. Aquilo é parte de um todo, vocês concordam Sim, comigo? com certeza. Sim. Aquilo é parte de um todo. Se Eles a vão gente sabe que foi descontextualizado. Se a gente sabe que o todo está lá e nós estamos dependendo de um despacho do ministro do Supremo para que nos encaminhe o todo, para que a gente, ao receber, analise aquele todo que foi produzido lá em conjunto com o que nós já temos produzido aqui, as investigações, porque a delação do Silval, ela complementa muitas investigações que nós já tínhamos, muitas, dezenas de investigações que nós já tínhamos, e ela vai possibilitar também, pelos anexos que já vazaram, que a gente abra outras linhas de investigações que nós nem conhecíamos, tá certo? Agora, em relação a essa situação, vamos chamar assim, do mensalinho, nós precisamos saber tudo sobre isso, que é para poder ajuizar um pedido consistente, que é para poder ajuizar um pedido onde a gente consiga lá na frente, depois de discutir isso em todas as instâncias judiciais, porque vai haver essa discussão, a gente consiga o provimento que a gente quer, que é de cara afastar as pessoas, porque pelo menos, pelo que já saiu, a gente entende o seguinte, houve a ferida de morte, ou então se matou. O princípio da moralidade, você não pode ter no exercício de cargo público pessoa que é Então, É, flagrada o senhor recebendo chegou dinheiro num vamos dizer que ponto o princípio da importante. moralidade está com a hemorragia interna.
Tá para morrer, Estancável, não dá para Mas estancar. então, o senhor pra falou morrer. mas ao mesmo tempo foi pedido o afastamento do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o ministro Fux negou, dizendo que o suposto crime não teria ocorrido no exercício do mandato. Queria que o senhor explicasse isso. E pelo que o senhor falou, tá claro aí que ele poderia sim ser afastado. Pelo princípio da moralidade. Veja, os dedos de uma mão são diferentes. Imagine as pessoas. É porque ele, o ministro Fux, eu respeito. O entendimento dele foi que o fato dessa atividade de receber dinheiro não estar acontecendo no momento a princípio, porque ele diz isso lá, olha, não há notícia de que no atual governo isso aí esteja em andamento. E que o fato foi praticado quando os prefeitos atuais foram deputados, já estão em outro cargo, e ele entendeu que isso não era suficiente para afastá-lo. Então ele desconsiderou o princípio da moralidade. Ou não deu a ele esse princípio o peso que eu dou e que eu acho que a gente vai encontrar magistrados que também deem esse princípio. Essa importância a esse princípio. Mas só que esse é um dos argumentos. Nós precisamos conhecer o todo para ver se nós também não teremos aí outros argumentos em prol do afastamento. E aí, por que é que eu me preocupo? Eu me preocupo porque o passar do tempo ele joga contra a sociedade. Pois é. Passar do tempo joga contra a sociedade, porque muitas vezes, quando você vai tomar a providência, a defesa alega, não, mas isso aí não é mais contemporâneo, isso aí já passou, a situação não é mais essa. Invoca o princípio do esquecimento. Por isso que a gente precisa de uma certa agilidade nesse compartilhamento. E no caso dos deputados? O senhor defende o afastamento, então? Eu defendo que sim. Do prefeito defendo que sim. Porque, veja, a meu ver, o pressuposto para o exercício do cargo público é o respeito aos princípios informadores da administração pública em geral, e um deles é o da moralidade. Então, nessa avaliação do senhor, a Câmara poderia ter afastado, poderia abrir uma CPI ou uma comissão processante para afastar o prefeito, levando em consideração o princípio da moralidade, ou não cabe o Legislativo Municipal a tomar essa atitude? Mas a Câmara não sabe o que é moralidade. Poderia também. Agora, veja, o que acontece? Poderia, mas nós temos que... Não, procurador, a Câmara não sabe o que é moralidade. Não, mas aqueles caras lá, mas é uma piada, meu Deus do céu, aquilo lá devia acabar. Não, olha, eu sou contra esse tipo de afirmação, sabe? Não vamos generalizar, né? Nós não podemos generalizar. Não dá para generalizar. Mas tudo bem, mas ela podia ou não? Tanto poderia, como tanto não poderia. É uma decisão deles lá política. Nós temos que entender... Mas eles alegaram elementos jurídicos para não abrir, não instaurar para embasar uma decisão política, como também eles poderiam instaurar o procedimento lá da CPI e tomar providência. Seria perfeitamente factível. O senhor não achou estranho também, como todo mundo achou, no dia seguinte os caras liberarem 6.700.000 lá de suplementação? Um dia depois de negarem a CPI lá o pedido. Pois é, isso aí é algo isso aí também não cabe uma investigação? Então, isso aí é algo que também a gente vai olhar. O MP está investigando suspenso, isso. Né? Foi suspenso. Nós vamos dar uma olhada nisso aí. O senhor também achou estranho essa situação? Vamos examinar com calma. O senhor acha que o Emanuel perdeu as condições de governar ou não? Olha, eu acho que fica muito difícil. Né? Não só o Emanuel, mas a prefeita Luciane esses dias atrás, até conversei com ele. Conheço o prefeito Emanuel Pinheiro. Sou amigo do prefeito Emanuel Pinheiro. Conheço ele. Nós somos goianos. Boa praça, bom de papo, bom de conversa. E liguei para ele esses dias atrás, porque a gente tinha uma reunião lá na Procuradoria, como teve, para tratar da constituição do consórcio intermunicipal de saúde. Tá certo? Para a gente fazer aquisições coletivas para todos os municípios. E um consórcio intermunicipal de saúde aqui no estado, ele só vai ser representativo ele tendo os maiores municípios dentro dele, Cuiabá, Varza Grande. Então eu liguei para ele, convidando para que ele fosse lá no Ministério Público nesse dia. Ainda falei para ele, olha, porque eu não fiz, isso está fora do contexto, não é nada disso. Mauro, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você vai ter toda a chance de se defender, porque o direito de defesa, o direito amplo à defesa é uma conquista, é um avanço de todo mundo, de todos nós. Você vai ter toda a oportunidade, mas veja, fundamental é o seguinte, que Cuiabá não pode parar. Cuiabá tem as demandas dela, a sociedade precisa que as coisas funcionem. Então é dentro desse escopo aí que eu estou te ligando para convidar, para participar desse evento. Ele diz, olha, eu tenho uma viagem marcada, eu
devo viajar, mas se eu não for, eu vou pedir aos meus secretários que vão, e de fato os secretários foram lá, participaram, porque a gente tem que fazer a coisa institucionalmente, nós não podemos pessoalizar as situações. Agora, o que eu digo? É amigo meu, mas se errou, e pelo que já foi mostrado, pelo que já vazou na imprensa, como é que fala, da delação do Silvio Barbosa. Vazou não, foi divulgado. É, exato, foi divulgado. Amigos, amigos, à parte. Exato, nós não temos compromisso com o erro de ninguém. Não dá. Então, nós vamos tomar providência. Mas essa mesma o posição prefeito cabe foi ao- convidado para vir aqui já várias vezes, né, Ana Ele Carla? tá A gente recluso, está né? convidando ele para vir aqui. Reforça o convite agora, a partir das palavras aqui do procurador. O senhor vem aqui, né? Não, e a prefeito sociedade Emanuel? cuiabana está A sociedade quer explicação. aguardando essa explicação. Ele até falou recentemente para uma TV. Ele falou, eu sou advogado. Mas não disse nada, né? Não disse Falou nada. e não disse nada. Não explicou se é que existe explicação para que recebimento daqueles maços de dinheiro caindo do paletó, né? Ficou muito feio. Mas isso também cabe aos deputados, né? Os que estão no exercício do mandato, essa mesma avaliação com relação ao princípio da moralidade aí Também. do prefeito, né? Também. O senhor acha que a Assembleia não tomou nenhuma posição ainda, nem fez menção de criar uma CPI ou instaurar uma comissão processante para investigar os atuais deputados que receberam a tal famosa propina do Silval? O senhor acha que os poderes precisam se posicionar, no caso do legislativo, tanto municipal quanto estadual, com relação até para preservar a sua imagem, né? E Deveriam, dar resposta né? à sociedade? Veja, olha só. A gente tem que partir de um ponto de partida. Qual é o meu ponto de partida? Que o erro de um não pode responsabilizar e criminalizar a instituição. Não. Tá? Esse é meu ponto de partida assim. Agora, para que esse ponto de partida a gente comece uma caminhada dele e atinja um lugar saudável, digamos assim, as instituições também têm que demonstrar que não tem compromisso com o erro de um. Então, me foi perguntado o seguinte: olha, o que o senhor acha da afirmação e tal de que o senhor, enquanto Procurador-Geral de Justiça, investigar as denúncias que dizem respeito a colegas do senhor, isso não é igual raposa tomar conta de galinheiro? Não, calma lá. Muito pelo contrário. Eu parto da premissa de que ninguém, mas ninguém, tem mais interesse em apurar um desvio de conduta do que a instituição a que pertence a pessoa acusada do desvio Mas de infelizmente não é isso que acontece no Entendeu? Brasil, né, doutor? Mas veja, O corporativismo não pode- sempre fala mais alto, né? Não pode falar, porque a partir do momento que você deixa o corporativismo falar mais alto, então você permite que a generalização não fique muito errada. Porque na hora que você vê pessoas desviando a conduta e não se adota providência institucionalmente dentro da Que aí não é instituição, só um culpado, aí são não é só todos, porque né? os outros no mínimo estão se omitindo. É, isso mesmo. A gente começou o programa falando de poderes, né? Que é dessa reunião dos poderes aí, da questão do duodécimo, enfim. E aí a gente partiu agora para a questão das delações, o ministro Fux. Pegando esse gancho, procurador, não se afastou aí o Emanuel, não se afastou deputados, mas por que então se afastou conselheiros, inclusive o presidente do TCE, baseado na delação do Silval? Pela decisão que Eu eu li na não imprensa. vi nada de vídeo, não vi nada de áudio. Então, mas pela decisão... deve ser alguma cabeludo, prova, né? A as lógica, provas, olha, né? a lógica é que deve haver... Tem alguma lógica A nisso? lógica é a Deve ter seguinte, alguma coisa. deve ter coisa que a gente não conhece, mas o que a gente conhece é o seguinte, porque isso aí foi expressado, né? Essa parte que a gente conhece, que os fatos atribuídos aos conselheiros foram no exercício do cargo de conselheiro. Então, o que é que o ministro entendeu? Olha, como eles estão sendo acusados de uma prática delituosa cometida no exercício do cargo, os afasta. Os atuais prefeitos, como foi... nesse ponto eu concordo. No tempo que eles eram deputados, então não vou Mas tem afastar os atuais deputados deputados que eram deputados e continuam deputados, por que não se afasta? Aí ele disse assim, não há notícia de que continua essa Essa prática no de governo pagamento atual. de propina. Mas e a prática anterior morre? É uma boa pergunta. Dá para entender? Uma boa pergunta. Vai Mas é o que explicar está isso. lá, né? Agora, a meu ver, houve aí a ferida de morte ao princípio da moralidade, no mínimo. Sim. No mínimo. Mas nós precisamos Tá ver sangrando. o que mais que tem Mas lá de todos, né? na para verdade, poder envolvidos, né? tomar providências.
né, continuar a tomar providência, porque tudo começou por um trabalho nosso que vai há 3 anos atrás. Vamos fazer um exercício de mãe de Ná. O senhor imagina que vai acontecer o quê? Qual é a previsão do procurador Mauro Curvo? Eu não sei. Sinceramente. A Procuradoria pode pedir o afastamento dos prefeitos e dos deputados? É. O senhor acredita que... Mudando a pergunta. Apesar de ter passado aquele momento, né? Veja, não tenho dúvida do que aquilo que for da minha atribuição, nós vamos estudar o processo para pedir. E de cara, só as imagens e aquilo que a gente já viu na imprensa, porque já é público, já mata o princípio da moralidade. Então já é suficiente. Então a gente pode esperar, a sociedade cuiabana e mato-grossense pode esperar, a partir do momento que o senhor tiver, a delação for compartilhada com o MP aqui, o MP vai pedir o afastamento. Não vai ser assim, desses meia hora públicos. depois, Não, 40 sim, minutos não. depois, mas não vai demorar muito também, né, doutor? com certeza que não. Nós vamos pedir. Porque a gente, Esse ano ainda acontece isso. Eu não sei O ano quando a gente passado. recebe, Depende do mas a compartilhamento. hora que a gente receber, nós vamos trabalhar diuturnamente para fazer esse pedido, porque o tempo joga contra o interesse da sociedade. Afastar essas pessoas também não jogaria contra a sociedade, já que vai gerar, pelo menos em Cuiabá, que é a capital, afastar o prefeito não vai criar uma instabilidade absurda? Olha, eu acredito que não, porque eu acho que o afastamento... Eu estou usando o mesmo princípio que usaram para manter o Temer no cargo. Então, mas Ruim aí com ele, pior tirar ele. Mas Deixa ele calma lá aí, então. Mas aí a avaliação que eu faço é o seguinte: o eventual afastamento, em sendo comprovado aquilo que as imagens já indicam e corroboram o depoimento do Silval Barbosa, que pagava aquilo ali para manter um esquema corrupto funcionando. O afastamento é uma demonstração de que as instituições funcionam. Perfeito. Eu acho que é o oposto. Perfeito. Eu acho que é o Também oposto. concordo. Eu acho que o Perfeito, afastamento perfeito. é para mostrar... Eu pensei no caos administrativo. Mas Não, nada. caos maior, Perfeito. caos maior é a descrença nas instituições. Caos maior é o sistema não funcionar. Perfeito. Então, eu acho que é esse o recado. Agora, vou lhe dizer aqui. Essa situação toda que nós estamos falando, nós estamos fazendo um trabalho aqui no Ministério Público do Mato Grosso que eu diria é um trabalho, é um grande desafio. É um grande desafio porque a gente está tentando montar um escopo para atacar a corrupção sob todas as frentes. Porque o diagnóstico que a gente faz é que o grande câncer deste país é a corrupção. Ou é impunidade? Mas a impunidade alimenta a corrupção. Sim. Mas você só fala em impunidade a partir do momento que houve o crime. Mas a impressão que dá aqui Né? é que a corrupção continua e é crescente, é permanente, é sistemática. Perfeito, é por organizado. Por conta da impunidade. Então, mas aí que tá. Vice-versa. Olha só, qual que é a ideia nossa? A ideia nossa é a gente fazer um enfrentamento à corrupção baseado num tripé e trabalhar 3 frentes diferentes. 3 frentes diferentes. É trabalhar, agora foi lançada pelo CNMP, uma campanha chamada Todos Juntos contra a Corrupção. Visa a encontrar e difundir projetos que são levados a efeito dentro de escolas e que visem a formação futura do cidadão imune à corrupção. Nós temos um projeto, temos alguns desses, mas elegemos um projeto que foi feito em Comodoro pela colega lá, a doutora Luciana, chamado Onde Há Educação Não Há Corrupção. O projeto rodou nas escolas municipais de lá e foi um sucesso. Fizemos ontem uma reunião com os secretários de Educação do Estado, de Cuiabá e de Várzea Grande, propondo a eles que a gente pegue esse projeto e vá com esse projeto para dentro das escolas públicas estaduais, municipais de Várzea Grande e municipais de Cuiabá. Para quê? Para a gente formar futuras gerações. Trabalho de conscientização. Trabalho de conscientização, né? e tal. E ainda falava lá, eu propunha, e nós vamos fazer essa proposição à Univag, e está aberta a outros parceiros, que é a seguinte: quem for premiado, porque aí vai haver uma premiação dos melhores trabalhos feitos pelos alunos, similar ao que aconteceu lá em Comodoro. Quem for premiado, a proposta que eu fiz era que a gente fizesse um acompanhamento aí de uns 30 anos dessas crianças que vão ser premiadas.
Que ótimo. para saber daqui a 30 anos Como é que como tá, foi o caminhar dessas crianças que ganharam esse prêmio de combate à corrupção. Para a gente poder fazer aí, então, uma análise, falar, tá vendo? Ó, quem ganhou o prêmio lá, o comportamento foi esse ou foi aquele. Uma coisa de longo prazo, que eu calculo, o Univag deve topar, de repente, alguém vai topar fazer isso. Eu vi uma entrevista do senhor também dizendo que o senhor está buscando um sistema. Então, esse é o segundo, é o segundo passo do tripé. Aí, então, ó, uma ponta é isso, trabalhar nas escolas. Nós vamos começar. Já começamos, só que agora nós vamos começar mais massificadamente, nós vamos começar mais organizado e em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Secretarias de Educação de Cuiabá e Várzea Grande, porque aí nós estamos falando em 30% a 40% da população estudantil do Estado, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é a gente conseguir, na outra ponta, recuperar bens e punir quem pratica desvio. É um segundo tripé. Terceiro tripé, mas que vem antes desse segundo, né? Na verdade, assim, você tem que trabalhar a educação e aí temos que trabalhar a detecção e a prevenção do desvio. Nesse cenário de trabalhar a detecção e a prevenção do desvio, a gente fez lá atrás uma licitação, a Microsoft ganhou, vai nos prover serviço de nuvem, nós vamos levar a nossa operação para a nuvem da Microsoft. E aí, a gente conseguiu preços bons, porque eu, ano passado, estive no Google, na Oracle, na Amazon e na Microsoft, propondo essa parceria e mostrando a eles que o Ministério Público de Mato Grosso poderia ser a porta de entrada deles para o Ministério Público brasileiro, depois para os tribunais de justiça, para o sistema de justiça brasileiro. E todos gostaram. O Microsoft veio e disse a eles também, quem ganhar o nosso serviço, de cara eu trago para quem ganhar essa licitação mais 5 ou 6 ministérios públicos, que é para começar o serviço, não só conosco, já começar em 5 ou 6. Vamos chegar lá. Aí, 5 ou 6, para que vocês então trabalhem, não para a gente só, para 5 ou 6, porque aí você ganha em escala, e ganhando em escala você consegue ter custo que você consiga pagar. Agora, há 2 semanas atrás, fui a São Paulo levando mais 5 ministérios públicos na Microsoft. E lá, já presentes esses outros 5 ministérios públicos, fiz uma proposta a eles de uma parceria a custo zero para nós. De uma parceria que a Microsoft e a gente do Ministério Público de Mato Grosso desenvolva inteligência artificial para prevenir desvio de dinheiro público. Vamos falar mais minudentemente disso. Pois é, explicar como é que vai funcionar. De fato, Robô não rouba. É mais ou menos. Robô prevenindo roubo, legal. Robô não rouba. Vamos lá, português claro aqui. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente já parte da premissa daquilo que existe no mundo. Os internautas que estão nos ouvindo, a gente aqui, quem de nós nunca recebeu aviso para confirmar ou não uma operação bancária ou de crédito todo que dia está fora do normal todo da dia. Conduta da gente no dia a dia, na relação com o banco ou com o recebo cartão de todo crédito. dia. E às vezes eles até bloqueiam automaticamente o cartão, Exatamente. porque houve um Todo valor, dia. um Exatamente. gasto Agora, fora do quem normal. faz isso não é gente, não é ser humano que faz análise desses dados. É robô. Não é ser humano, é inteligência artificial, é Big Data, trabalha com dados não estruturados. Ele pega volumes de dados gigantescos, processa em nuvem, que são data centers gigantescos, e com a capacidade de processamento que tem lá, ele individualiza aquilo, ele vê o que o André isso gasta, não bate, o que o né? Mauro gasta, o que a Ana Carla gasta, ele fala assim, esse gasto aqui, ó, essa Não compra bate. aqui tá fora. Não bate. Tá fora, porque ele vê lá, ó, Mauro Corvo comprou a passagem de ônibus para Poconé. Como que agora ele está fazendo compra na Austrália? Mas Não isso dá. funciona para o setor público? Funciona porque é só pegar. E aí, o que a gente chegou Cruzamento propondo de dados. isso, e o que eles falaram? Olha, se não for esse grupo de algoritmos, é um muito similar, é um primo dele, digamos assim. O que a gente quer? A gente quer treinar um conjunto de algoritmos para que eles então comecem a analisar esses desvios de padrão, essas coisas fora da curva, os pontos fora da curva, em termos de referência,
fase interna de procedimentos licitatórios antes que isso vire uma licitação, porque todo desvio de dinheiro público, ele é precedido de uma licitação. E essa licitação é precedida de uma fase interna e de um termo de referência que é montado dirigindo para favorecer ou dirigindo no superfaturamento a fraude, o embrião da fraude está ali naquele termo de referência. Mas isso não caberia muito mais o papel do TCE, procurador? Ou o senhor chamou também o TCE? Eu chamei também o TCE para estar junto, porque o TCE, ele tem esse papel também. Eu acho que a defesa do patrimônio público é nossa, do TCE é de todo mundo. Da sociedade, inclusive. De todo mundo. Então, chamei o TCE para participar disso também, até porque o TCE tem o Aplique, que é um sistema onde todos nós que somos ordenadores de despesa, nós lançamos ali os termos de referência, as fases internas. Então, a base de dados sobre a qual esse conjunto de algoritmos vai trabalhar, o TCE já tem. Já combinei com o presidente atual, o presidente Gonçalo Domingos de Campos Neto, já combinei com ele. Semana que vem eu estou viajando bastante, mas assim que voltar, vou procurá-lo para a gente fazer. Tá na relação do Silval também. Não tá, não foi afastado. Não, mas ele está no período que ele foi deputado estadual, que supostamente teria recebido mensalinho também. Não sei. Mas ele hoje é o presidente, já combinei com ele, falei, vou lhe visitar, levando essa proposta, a gente precisa que vocês do TCE abram para a gente a base do Aplique, porque a Microsoft vai encaminhar para cá engenheiros da Microsoft para que, então, analisando a base do Aplique, veja qual seria o conjunto de algoritmos para desenvolver isso. Perfeito. E me disseram que em 2 anos a gente tem isso rodando. E aí entra uma outra coisa muito interessante. Veja a diferença da inteligência artificial para o ser humano. Na inteligência artificial, quanto mais tempo passar e mais dados a gente der para o computador analisar, ele vai ficar melhor no serviço dele. É o oposto do ser humano, porque aqui, nós seres humanos, se entrarem agora aqui com um caminhão, trazendo um monte de dados e planilhas e botarem em cima dessa sala e encher a sala, a gente não sabe nem por onde começa. Enquanto que o algoritmo não, ele sistematiza e ele vai melhorando quanto mais informação ele vai tendo. Então, sabe qual foi o susto que eu tomei? E aí foi um susto grande, e eu não sou de assustar à toa. Foi lá na Microsoft, quando a gente propôs isso, e o diretor de inovação da Microsoft me falou o seguinte: o senhor está propondo, nós vamos fazemos questão de apoiar essa iniciativa, vamos desenvolver isso em conjunto, e isso não tem paralelo no mundo. Nossa. Aí eu tomei susto, falei, não pode. Com certeza já tem isso que está aí. Ele falou, não tem. Aí eu falei, mas como que não tem? Porque se eu lá em Mato Grosso, Cuiabá, que não sou da área, pensei nisso, vocês aqui auxiliado por colegas, vocês não pensam? Porque a construção é coletiva, não foi só minha, Dr. Cláudio Gonzaga, que é um gênio que nós temos, que é um colega lá de Cotriguaçu, conversando com ele que nós sistematizamos isso que está aí. Aí eu falei, mas como que nós lá, eu de Cuiabá e de Cotriguaçu, vocês estão no mundo, Bill Gates não sabe disso? Não. Aí que vem, e aí que a gente fica triste. O que ele disse para a gente? Vamos entender uma coisa. Os países desenvolvidos, lá a corrupção é um ponto tão fora da curva que não se investe em sistemas preditivos para detectar e prevenir algo que é exceção. Nossa, você não faz isso. Não é uma doença, aqui é uma doença. Não, aqui o que tem lá? Lá né? você tem inteligência artificial trabalhando na investigação para punir e pegar de volta e punir exemplarmente quem desvia a conduta. Porque lá eles têm a formação, está na família e na educação. Os adultos não montam quadrilha para saquear cofre público. Isso é um desvio de conduta. Isso é uma exceção. Aí como lá é uma exceção, não existe esse modelo em lugar nenhum. Falado pelo diretor de inovação da Microsoft. Falei, ótimo, então vamos começar aqui, né, para o Mato Grosso, aqui pelo Ministério Público de Mato Grosso. Procurador, nós estamos com 1 hora já de entrevista. Passa rápido, um monte né? de assunto tem aqui os ainda, grampos, nós não falamos sobre os grampos.
O senhor tocou no ponto conduta, eu quero pegar esse gancho. O senhor vai mesmo processar o desembargador Perry? Não, veja. Eu me manifestei... Deixa eu só explicar. O Perry fez críticas ao MP por não ter denunciado, né, ter feito denúncias seletivas no caso de Grampo. Vamos tratar especificamente disso. Eu li uma reportagem, tá certo, num site, e lá havia uma transcrição de uma fala atribuída a ele, onde lá dizia assim, ó, o Ministério Público escolhe quem processa. Olha, nós não escolhemos. Os fatos, a investigação dos fatos é que vai nos dizer quem nós vamos processar e quem nós não vamos processar. Isso é um padrão de conduta de todos nós. Então, quando a gente vê uma frase dessa, eu mandei imediatamente para o mesmo site onde eu li aquilo, mandei uma nota onde dizia o seguinte, veja, generalização é um negócio complicado, insinuação pior ainda. Por quê? Nesse mesmo caso dos grampos, antes do oferecimento da denúncia, lá atrás, nós, eu e o colega que trabalhou comigo nisso que está aí, junto com o encarregado do IPM, nós postulamos uma busca e apreensão na Casa Militar. Foi negada essa medida pelo magistrado Orlando Perry, que presidia ali aquela investigação ali no TJ. E nem por isso eu fui à imprensa para dizer que essa negativa, eu entendia nela uma maneira de se proteger quem quer que seja. Então é esse tipo Inclusive o próprio TJ, né? Então é esse tipo de insinuação que eu nunca fiz, que eu também não aceito que seja feito. O que ele não aceitou é que o MP não denunciou o coronel Ailton Siqueira na questão dos grampos. Vamos lá. Só para situar. Então vamos lá. Foram denunciados vários coronéis. O que não faltou, infelizmente, foi coronel denunciado. E preso, inclusive. Que nós também pedimos a prisão. Aí, absurdo, a situação dele... O coronel da Polícia Militar preso. A situação do coronel Siqueira. Nós chegamos a uma conclusão que era a seguinte, não havia indício suficiente para assegurar que ele tivesse participado do esquema. E aí oferecer denúncia. Como também não havia prova suficiente de que ele não tivesse participado, porque aí a gente teria promovido o arquivamento. Como não tinha nem para um lado nem para o outro, a gente ofereceu denúncia e pediu a continuidade das investigações em relação a ele. O que vai acontecer com ele, se denunciado ou não, vai ser apurado na continuidade das investigações que nós pedimos. Aí, conforme forem as investigações, denuncia ou não. Simples assim. Daí, chegar e falar assim, vocês escolhem não sei se falou isso. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Uma nota esclarecendo aquilo que eu li. E agora aguardar a publicação do acórdão para ver na publicação do acórdão o que foi falado lá e ver que tipo de medida a gente vai fazer, vai tomar. O senhor disse que ele negou a busca e apreensão lá na Casa Militar, né? Isso, está no processo lá. Aí ele alegou o que para negar esse pedido? Olha, o senhor lembra? Não lembro, me perdoe que eu não lembro, porque o que acontece? Essa é uma informação nova, inclusive, né? Eu não fui para a mídia. Que o senhor está passando aqui em primeira mão. Eu não fui para a mídia para falar, olha, ao fazer isso que é proteger, até porque não é assim que eu vejo as coisas. Eu respeito, mas tenho um respeito quase que sagrado ao convencimento fundamental de um magistrado. Quando se decide algo que eu não concordo, eu olho com vias de recorrer e ofereço recursos. Vocês nunca vão me ver na mídia pegando uma decisão e em cima da decisão querendo menoscabar quem proferiu a decisão, querendo generalizar, querendo dizer que aquilo ali é para beneficiar A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Eu acho que esse comportamento tem que ter todo mundo que é agente público. E aí me assusto e não aceito, se é que houve esse tipo de insinuação, porque nós temos que ver como é que isso foi feito, como é que isso saiu na matéria. Tem que ser analisado o caso concreto, que a gente só vai saber quando houver a publicação do acordo. Normalmente falam de fato, a imprensa né? O senhor comprovando de que repente realmente vai chegar lá, falou, vai ver que não é nada disso, pode ser porque pode ter sido aumentado, pode ter sido dado uma interpretação. O senhor comprovando que realmente ele falou dessa forma, processo? Vamos estudar o assunto, vamos ver qual o caminho.
Vamos ver qual o caminho. Já saiu para tangente, né? Não, vamos ver qual que é o assunto. A briga é boa. Qual o caminho. Imagina o chefe do MP brigando com o desembargador. Veja. Desembargador Orlando Perry é uma pessoa que eu reputo, uma pessoa íntegra, uma pessoa extremamente trabalhadora, operosa, um magistrado que é exemplo para os magistrados, sabe? E que lá atrás fez um trabalho de depuração no Tribunal de Justiça. Então, respeito demais, mas o respeito que tenho e continuo a ter não pode fazer com que deixe de responder por aquilo que faz ou aquilo que fala, como todos nós. Todos nós respondemos por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado com o que faz e com o que fala. Perfeito. Pegando esse gancho, virei capitão gancho, né, como diz o Paulo Coelho. O governador pediu para que o MP afaste o promotor Mauro Zac dessas investigações envolvendo o governo. Isso. Como é que está essa situação e isso qual é o é a seguinte, postura do senhor nisso? A nossa legislação prevê que pedidos dessa espécie, de suspeição ou de impedimento de colegas, eles sejam apreciados pelo Conselho Superior do Ministério Público. Veja, a importância e a gravidade é tão grande que isso aí não é atribuição do Procurador-Geral, que é uma pessoa, é do colegiado. Então foi distribuído esse pedido. O relator é o doutor Paulo Prado, que, pelo que eu vi, já mandou uma notificação ao doutor Mauro Zac, para o doutor Mauro Zac se manifestar a respeito desses fatos que foram alegados nessa petição de pedido aí de suspeição. Aí, qual vai ser o procedimento? Nós vamos aguardar o doutor Mauro Zac se manifestar, depois o doutor Paulo Prado, enquanto relator, vai avaliar aquilo que foi falado pelo governo, falado pelo doutor Mauro Zac, fazer um relatório e submeter à apreciação do colegiado. Tem prazo para isso? Posso estar enganado, mas me parece que o doutor Mauro Zac está de férias, porque a última notícia, quando até eu perguntei disso, me falavam que ele estava de férias e iria retornar de férias, salvo engano, dia 25. Eu conversei com algumas pessoas no decorrer dessa semana, tive acesso a algumas informações, não me pergunte como, porque jornalista tem prerrogativa de fonte, né? Não tem foro, mas tem a preservar a fonte. O ex-deputado Riva fez delação, isso para mim já é uma certeza. Nessa delação, o ex-deputado comprometeria, não estou falando que compromete, comprometeria alguns promotores. Eu não acredito. Se ele realmente comprometeu e realmente tiver provas em relação a isso, tenha certeza qual vai ser a postura do senhor? Tenha certeza que nós vamos apurar a última extensão, qualquer denúncia de irregularidade envolvendo colegas nossos. Porque é aquilo que eu falei lá atrás, nem sabia que a gente ia chegar nesse ponto aqui, mas ninguém tem mais interesse do que a própria instituição de que seus membros ajam na conformidade da lei. Agora, não acredito nisso, não acredito nisso. Até uma notícia que eu vi na imprensa, na hora que eu vi a notícia na imprensa, eu entendi e já, de certa forma, identifiquei o motivo da confusão. Qual é o motivo? Porque lá dizia que ele teria falado a respeito de carta de crédito. E a interpretação de quem ouviu, então, e quem publicou a notícia, é de que seriam as nossas. Nas nossas não tem absolutamente nada de Na verdade, seriam ambas, do MP e da Cefaz. Não, as nossas não tem nada de errado. Mas a do Ministério Público foi muito questionada na época. Olha, né? até hoje parece que ainda tem uma CPI, né? Que não andou, né? Que Até hoje parada. parece que tem uma CPI. Então, eu tenho certeza... Que relacionou, inclusive, um promotor com o ex-secretário Éder Moraes, pedido de vem cá, de ajuda e vem cá. Você Olha, já verificaram... eu sei, em conversa de bastidores, que na negociação para essa delação que seria feita aqui, esse promotor chegou chutando a porta no meio da conversa, apavorado, desesperado, brigando com todo mundo. Não acredito em nada disso. Até porque o senhor estava nessa conversa ou não? Não. Na verdade, eu estou sabendo dessa questão do Riva pela imprensa, que não passou absolutamente nada por mim. Não passou. Se está vendo, não está vendo, não sei. Mas quando eu vi falando em carta de crédito, eu falei, é daí que estão tirando. As nossas não tem absolutamente nada de irregular. Isso aqui que é absolutamente nada, absolutamente nada. Já foi avaliado 2 vezes pelo Tribunal de Contas.
2 vezes uma auditoria específica sobre elas. Não tem ali, são férias que os colegas resolveram, então, de acordo com a lei da época, poderiam fazer os seus pedidos e a gente dava baixa nas férias e emitia certidão de crédito no valor da férias que ele tinha direito de receber. E quem negociou para a gente foi a Associação do Ministério Público. Então ali não tem absolutamente nada de irregular. Quando eu vi falando aquilo ali, carta de crédito no meio da notícia, eu falei, é daí que estão tirando a confusão. Agora, vamos pegar esse outro gancho aí para esclarecer uma coisa que é muito interessante. Vocês já viram que inúmeras operações do Ministério Público Federal que foram desencadeadas aqui em Mato Grosso, foram desencadeadas quase que única e exclusivamente com base em documentos que Dr. Marcos Reginoldi obteve junto ao Éder de Moraes? Verdade. Dê uma olhada nisso. Verdade. Quase tudo feito exclusivamente em cima dessa documentação. E ele, quando obteve esse documento, ainda foi maliciosamente falado que ele estaria, então, querendo proteger alguém, direcionar as investigações. E aí o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. Investigação em relação a ele foi arquivada e as operações que foram desencadeadas foram todas com base naquilo que ele obteve junto a Éder de Moraes. Inclusive, agora saiu na delação do ex-governador Silval que, em razão dele ter entregue e falado o que tinha falado, deram lá 6 milhões de reais para ele desdizer. E ele desdisse depois, falou que estava Era o Blairo e o... com problema e tal, chateado, porque iria para o TCE e não foi, e acabou desdizendo aquilo que ele falou. Mas o que ele falou e a documentação que ele apresentou subsidiaram várias operações do federal, inclusive esta última do VLT, essa operação de descarrego. Se tem uma pessoa que foi assim, como é que é o termo que agora me foge, mas injustamente acusada de algo, foi o Dr. Marcos Reginoldi. É porque na época ficou uma coisa muito ligação, digamos assim, Éder, porque não, eu acho que falhou, o Ministério Público falhou em não explicar a situação naquele momento, inclusive a reação do Ministério Público foi horrível. A dificuldade em explicar é porque muito daquilo, se não tudo, corre em sigilo. Como é que você vai explicar? Mas mesmo depois, nessa entrevista com o Dr. Paulo Prado para o Conexão Poder, foi... Eu nunca vi tão zangado. Só tocar no assunto, a reação foi muito ruim. Porque né? E aí você ele ameaçou até levantar e ir embora. Cada pessoa reage de um jeito. Claro, mas aí deixa a coisa não fica tão clara para a sociedade. E assim, né? E a injustiça contra uma pessoa que você conhece e convive dói mais ainda. Eu espero realmente que o Riva não tenha nada. Não, eu espero que o Ministério Público... Não, porque a respeito... Olha, se for de novo essa questão da carta... São poucas instituições que a gente acredita, a gente vai né? confia em quem, se não for no MP, né? Na Polícia Federal, enfim, não sobrou quase ninguém mais para confiar. Se ele lá de novo está falando isso, requentando uma coisa que vai gerar desgaste para nós, mas vai chegar lá na frente, não vai levar nada a lugar nenhum, porque não tem nada de errado. Perfeito. Se é que ele falou isso também, não sei, porque muitas vezes ele pode ter falado das cartas de crédito, essas que já viraram até processo, tudo, lá da Cefaz, com o deputado Gilmar Fabres, e aí quem interpreta já joga isso aí no meio. Isso, e compromete o Gilmar Fabres também. E muito, né? Muito, né? Enfim, vai comprometer muita gente. Igualmente foi a do Silval Barbosa, vai ser a do ex-deputado Riva. Dizem que tem muitos vídeos ainda Né, para serem dona divulgados. Satisfeita, né, cara? Mais Claro, alguma pergunta? sempre. Não, Procurador, alguma coisa que não temos comentado, que o senhor queira comentar? Olha, eu só tenho a agradecer o convite. Só tenho a agradecer o convite porque aqui a gente vem, conversa com vocês e, em última análise, a gente ajuda a esclarecer os fatos, porque muitos dos problemas que a gente enfrenta, eles vêm do desconhecimento dos fatos ou vêm de maldade. Com maldade não tem jeito, mas com os fatos, na medida que você esclarece, aquela pessoa que quer saber com todo o direito o que está acontecendo, ele entende o que nós estamos fazendo. E ele vê
que, ao contrário do que muitos falam e publicam e escrevem, dizendo que nós estamos inertes, tudo só aconteceu, só houve a delação do Silval, tudo só chegou onde chegou e nós vamos muito mais além, dando continuidade àquilo que nós começamos. Quem começou tudo, o pioneiro em responsabilizar gestor público no Brasil, fomos nós, logo que o primeiro ex-governador preso, mantido preso, foi Silval Barbosa. Por tanto tempo, né? Por tanto tempo, a atuação nossa. Esperamos que o MP continue, né? É uma pena que ele não tenha sido preso no decorrer do mandato, né? Mas Seria aí, poupado, Aí a poupado o Estado responsabilidade de já não é nossa. bilhões. Verdade. Enfim, Aí é Brasil. procurador, eu quero entregar para o senhor aqui mais uma caneca do nosso programa. Muito Nossa, aqui, obrigado. O senhor já tem uma Pois é, já tem uma, vou fazer coleção. Se Deus quiser, ao longo do tempo, fazer uma coleção. E aí o senhor vai disputar essa briga aí de quem tem mais coleção. Com quem, Ana Carla? Quem é o campeão de devido aqui? Nossa. Tem uns caras aí que tem já uma meia dúzia, pelo menos. de Olha, cada- nós estamos aí, né, assim, né, com a honra e essa responsabilidade grande de ocupar o cargo de Procurador-Geral há 6 meses. Nesses 6 meses já vim 2 vezes. 2 vezes. Vamos manter a E é média, muito né? importante Essa isso, média é né? muito Porque importante. você aproxima o Ministério Público da sociedade mais ainda e presta contas, né, do que... Olha, Ana, a o gente órgão só tá fazendo. existe para prestar serviço à sociedade, não é por outro motivo. Sim, com Porque certeza. assim, eu quero fazer de público elogio a ele, porque assim, quem está no seu cargo, normalmente, sofre daquela procuradorite, né? Você não chega no cara, você não conversa com o homem de jeito nenhum, né? A mesma coisa quem é presidente do Tribunal de Justiça, quem preside poderes normalmente. Ele passou a presidir o poder, ele muda, ele vira outra pessoa e você não tem mais acesso, aí não te atende o telefone, né? Não dá uma entrevista, não quer saber. E o senhor continua, pelo que eu sei, a mesma pessoa que era antes de ser procurador-geral. Não, Parabéns. com certeza, obrigado, mas olha, eu acho que isso aí é o mínimo, né? Parabéns. Não tenho, olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade de vir aqui, A gente sabe, agradece. de falar com vocês, falar com os internautas e eu, assim, fiquei impressionado. O Gustavo ainda lembra do tempo que o Fluminense ganhava bastante do Flamengo, né? Até com o Carlinhos Itaberaba. Eu vi aquele nome e falei, quem é Carlinhos Itaberaba? Eu falei, perguntar, porque eu não sei. Vai que é alguma delação, né? Tá Agora querendo zoar com o senhor, hein? eu vou aproveitar para perguntar a ele se ele lembra onde é que a gente estava, né, no dia do 3-2, né, com o gol de barriga do Renato Gaúcho em cima do Flamengo. Né? Eu lembro desse. Nós estávamos no Maracanã. Eu lembro, mas eu vou falar pro senhor, o senhor é o segundo torcedor do Fluminense que eu conheço da minha vida. Não, o que é isso? Eu conheço Só lá. aqui em Cuiabá nós temos um grupo de WhatsApp aí do Deve ter uns 3 no Olha. grupo. Não, tem uns 200. Só aqui identificados já. O pó de arroz, né? O famoso pó de arroz. Identificados. Olha, Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado Obrigado pelo pelo papo, convite. boa entrevista. Obrigado pelas suas informações, pela sua simpatia de sempre. Que Tá bom? Ana Carla, obrigado mais Obrigada uma vez. pelo querida. convite. Sem caso, obrigado pela sua audiência. Eu não vou dar boa tarde nem boa noite, né, Ana Carla? Tchau, até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.